Meus amigos, satisfação muito grande de estar presente também no canal da União Municipal Espírita de Petrópolis. Imensa honra ao meu coração, neste ano em que a União completou 73 anos de existência, o que nos enche o coração de júbilo também, face aos esforços dessas iniciativas em todo o Brasil e mesmo fora do Brasil, movidas pelo ideal espírita. Quero saudar a vocês com todo o meu carinho, a minha gratidão e a minha alegria. Eu sou Orson Peter Carrara, eu resido na cidade de Matão, no interior de São Paulo. Matão, como se sabe, é a cidade onde laborou Caibar Schutel, aquele que ficou conhecido como bandeirante do espiritismo, especialmente pela ousadia de sua iniciativa, uma ousadia criativa na divulgação do espiritismo que a todos nos beneficia. Então, nesta oportunidade aqui, reunidos com vocês, eu, aproveitando aqui a excelência do canal de YouTube, aliás, você que está assistindo no canal, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal para fortalecer o canal. Eu quero convidar a todos para que façamos uma breve vibração neste momento de início da nossa fala, elevando o nosso pensamento a Deus, especialmente com gratidão pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece e pelo campo amplo de reflexões que nos ajudam a compreender a vida e agir com mais discernimento. Obrigado, Senhor. Meus amigos, o campo doutrinário do Espiritismo é verdadeiramente extenso, tão extenso que se torna inesgotável para apreciações variadas, sob o ponto de vista das mudanças da sociedade, sob o ponto de vista da nossa própria evolução pessoal, interior, nos desafios conscienciais para a aquisição de virtudes, superação de mazelas e toda ordem de relacionamento, até com a gente mesmo, e também, naturalmente, no âmbito familiar, onde, igualmente, os desafios não são pequenos. Consideradas as nossas diferenças de interpretação dos fatos, de vivência das circunstâncias, e quando ampliamos isso para a vida social, a vida em sociedade, na profissão, ou mesmo na convivência com os amigos de uma instituição a que nos vinculamos, seja ela de que ramo for, pode ser cultural, esportiva, religiosa, etc., assistencial, são muitas as direções que se dá nos conglomerados humanos. Em todas essas ocasiões, nós temos oportunidade de refletir na importância do equilíbrio e da harmonia. E a doutrina espírita, sendo tão ampla em suas bagagens e seus conteúdos, nos oferece, pois, um rico material para que possamos analisar os fatos, estudá-los e, naturalmente, buscar subsídios e recursos para aplicá-los a nós mesmos, considerando a extrema necessidade que temos de conforto interior, de desenvolvimento do raciocínio e, naturalmente, também e especialmente, de melhora moral. Melhorarmos o nosso padrão vibracional, melhorarmos o nosso vocabulário, melhorar o nosso relacionamento uns com os outros, nos tornarmos criaturas melhores, nos tornarmos criaturas mais produtivas, integradas nesse processo gigantesco de aperfeiçoamento que estamos inseridos, que nos convidam todo dia a raciocinar com bondade, com generosidade, a raciocinar usando a lógica, o discernimento e o bom senso, que são característicos próprios da doutrina espírita que devemos aplicar em nós. Em toda ação, em toda movimentação, em toda providência, esta noção de discernimento, de bom senso nas decisões, nas reações, nos encaminhamentos, nas providências, devem embasar o nosso comportamento e as nossas ações. Então, a doutrina espírita, ela, com toda a sua riqueza doutrinária, cultural, ela oferece, portanto, um campo vasto de análise para os mais diversos assuntos.
Quando pensamos numa palestra espírita, tanto aquele que fala, aquele que procurou um assunto, que estudou um assunto, quanto aquele que reflete junto com a pessoa que fala, uma vez que todos podemos refletir doutrinariamente sobre as diversas questões, todos nós estamos procurando algo, todos nós estamos procurando ser úteis. A pessoa que fala, como eu estou falando aqui, procura ser útil no uso do verbo, no uso da sua voz. Por falar em voz, que recurso extraordinário que é este dom que temos, não é mesmo? E ao mesmo tempo em que procura ser útil, fazendo do seu tempo de fala, de reflexão, de estudo doutrinário, uma oportunidade de compartilhar com os amigos que ouvem algo de bom, para que esses igualmente se sintam motivados, nós temos uma infinidade de assuntos. Poderíamos trazer aqui a nossa abordagem vários temas, são muitos os temas que nós temos possibilidade de abordar. Ultimamente, eu tenho me prendido nos assuntos ligados às carências emocionais, porque vivemos um tempo complexo, vivemos um desafio complexo, e a pandemia, nesses dias que passam, ocasionou relacionamentos e reações variadas no comportamento humano. Nós temos muitas pessoas entregues ao pessimismo, outras se deixando dominar pelo medo e outras se esforçando para espantar o medo, outras se esforçando para oferecer o conteúdo grandioso da doutrina espírita e mesmo o conforto do evangelho. Eu mesmo entrevistei muitas pessoas nas minhas lives falando sobre o conforto do evangelho. Nós temos próximos de nós dois grandes amigos, que é o Marco Maiuri, de São Paulo, e o Vinícius Castro, de Araraquara. Os dois versam sobre o Evangelho, os dois gostam de falar do Evangelho. Toda vez que surge um tema para falar sobre o conforto do Evangelho, eu penso neles. Pela profundidade e pela suavidade que chegam aos corações, falando das lições imorredoras de Jesus que se dirigiu ao coração humano. Porque são muitas as carências, não é mesmo? Este sentir-se encurralado, este medo, esta aflição, esta angústia, principalmente causada pela incerteza, pela doença, pela morte sem velório, urnas lacradas. Ora, tudo isso abre um universo de cogitações, de especulações, face às mais diversas perguntas sobre as ocorrências decorrentes desse episódio inédito para a humanidade. Muito bem, nós poderíamos, pois, falar de pandemia, mas não é o nosso propósito. Poderíamos buscar alguma mensagem compacta de Emmanuel, com toda a sua sabedoria e grandeza, que sempre nos oferece, através de textos curtos, parágrafos compactos, grandes ensinamentos, com a sua capacidade de falar muito com poucas palavras. Algumas mensagens são essencialmente motivadoras, envolventes e chegam diretamente ao coração graças a essa capacidade de síntese daquele autor espiritual. Por outro lado, os seus romances clássicos, históricos do início do cristianismo, oferecem conteúdos que embalam o nosso coração na confiança em Deus, na fé operante, na fé ativa e desperta nos corações humanos uma sensação de grande conforto. Mas as situações do cotidiano, que são muitas, como a agressividade que está nas ruas, o desemprego, a corrupção política, o feminicídio, o aborto, e todas essas e tantas outras questões surgem também no cotidiano humano, porque há muitas vezes discordância de ideias, há desentendimentos severos que culminam em tragédias. No caso, por exemplo, de casais desajustados e que muitas vezes resultam em feminicídio, quando o homem mata a companheira inconformado com a separação, ou a mulher mata o companheiro por razões variadas de vingança ou de extremo estresse diante de tudo que vai sofrendo. Então, essa questão, esse assunto dos casais desajustados, com reflexos expressivos no desenvolvimento de seus filhos, quando eles têm filhos, né? Seja por presenciar brigas, por presenciar agressões físicas e verbais, ou pela ocorrência posterior à separação, normalmente
caracterizadas por ódios, por perseguições, por chantagens, trazem prejuízos enormes na educação e na psicologia da infância. Quando pensamos na infância, vemos o nosso compromisso que temos com esses pequeninos que estão sob a nossa responsabilidade, seja na condição de filhos, netos, sobrinhos ou amiguinhos que vêm em casa brincar com os nossos pequenos. Todos nós, os adultos, os educadores, os responsáveis, temos imensa responsabilidade em transmitir a esses pequeninos as noções elementares e básicas do amor, da gentileza, semeando neles essas noções da bondade, da honestidade, para que cresçam adultos equilibrados e não venham a conturbar a ordem social. Normalmente, aquelas pessoas que se tornam adultos desequilibrados, que fomentam violência, que fomentam agressividade, que fomentam desequilíbrios, normalmente tiveram infância difícil. É muito comum o caso de crianças abandonadas, crianças espancadas pelos pais ou responsáveis que se arvoraram no direito de lhes espancar, de lhes violentar. Isso gera graves dificuldades para o futuro. Então, são muitos os desafios. Vemos agora a luta pela vida, o esforço de tantos amigos, de tantas ONGs, de tantas iniciativas, de várias crenças, tentando interromper esse círculo vicioso e crescente do suicídio, inclusive em crianças e em jovens. Vejam que o trabalho é imenso sob todos os aspectos. Mas quando nos defrontamos com a leveza e a suavidade de Jesus, a nos dizer que no mundo tereis aflições, mas que nós não deveríamos temer, que deveríamos ter bom ânimo, porque Ele mesmo declarou ter vencido o mundo, isso deve servir de enorme estímulo para todos nós no nosso coração. Deve nos estimular a confiar no tempo. E ao mesmo tempo em que exercemos a confiança no tempo, ao mesmo tempo em que nos exercitamos nessa paciência com as circunstâncias adversas, movimentar ações e providências à nossa volta para, de alguma forma, beneficiar a coletividade em seu todo, com esses equívocos, com essas dificuldades próprias do nosso estágio evolutivo. Diga-se de passagem, apesar de todo o desenvolvimento da inteligência, apesar de toda a tecnologia que conseguimos desenvolver, moralmente ainda estamos a desejar. Precisamos vencer esses ímpetos das imperfeições, esses ímpetos de ansiedade mórbida, de agressividade constante, de manifestações de ciúme, de inveja, de orgulho e vaidade, que tantos prejuízos geram na economia da vivência social coletiva. A doutrina espírita apresenta-se, pois, como orientadora de todo esse processo de transformação interior. Valendo-se da grandeza e solidez do Evangelho, os conceitos espíritas, os seus princípios fundamentais, que desdobram-se em tantos ensinamentos, gerando material inesgotável para autores encarnados e desencarnados, tem sido a grande rota que podemos nos basear para vencer os obstáculos. Experimente, o querido amigo, a querida amiga que está nos ouvindo nesse instante, e eu tenho plena convicção que muitos dos amigos que estão nos assistindo já o fazem com frequência, não é mesmo? Mas nós também nos dirigimos às outras pessoas que ainda não tiveram essa aventura. Nós não sabemos quais são as pessoas que verão esse vídeo hoje ou posteriormente, já que ele fica disponível. Mas pensando em todos os meus irmãos de caminhada, sejam eles espíritas ou não, que se debatem nas lutas como todos nos debatemos, experimentemos mergulhar os olhos na literatura espírita, que fortalece o coração e o sentimento. Eu estou vivendo uma experiência maravilhosa. Antes de casar-me, eu estou casado há 38 anos, e antes de casar-me, eu li os 5 romances clássicos históricos de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que são Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão. Essas 5 obras clássicas históricas da psicografia de Chico, autoria do Espírito Emmanuel, são verdadeiras joias preciosas. O próprio Chico chegou a dizer que um deles, o Paulo Estevão, foi o melhor livro que ele psicografou. Não pela quantidade de páginas, porque ele é um livro de muitas páginas,
mas pelo conteúdo evangelizador, confortante e estimulante da presença de Jesus, conduzindo a história humana, conduzindo a evolução humana. Claro que eu li esses livros antes de casar e depois de casar. Eu li também, não foi uma vez só. Principalmente o Paulo Estevam, Renúncia, que li acho que 2 ou 3 ou 4 vezes aproximadamente. Há 2000 anos também, mas os 50 anos depois, e o Ave Cristo, eu não cheguei a repetir com tanta constância a sua leitura ao longo desses 40 anos depois de casado, porque eu havia lido antes, como disse a vocês. Né? Mas, recentemente, eu fui convidado a participar de uma live cujo conteúdo dos seus organizadores é exatamente falar sobre os 5 romances clássicos históricos de Emmanuel. Esses romances que falam dos primeiros cristãos, dos primeiros séculos do esforço dos cristãos, que, como sabem vocês, foram perseguidos, trucidados, torturados, foram perseguidos, não foram compreendidos. A luta para a implantação do cristianismo, do evangelho na terra, foi muito dolorida para os primeiros cristãos. Enfrentaram todo tipo de perseguição, enfrentaram todo tipo de tortura, de sofrimentos físicos, de devassidão em suas famílias, etc. Muito bem, convidado então a falar sobre os 5 romances clássicos de Emmanuel, não só eu isoladamente, mas com outros amigos, né? Nós fomos reler os livros. O Prenúncia e o Paulo Estevam eu reli recentemente, não terei dificuldade de recordar alguns aspectos. E mesmo há 2000 anos, que foi muito marcante para a minha lembrança, né? Eu tenho isso muito vivo na memória, a experiência de Públio Lentulus e de Lívia. Aliás, o livro há 2000 anos, quando comecei a namorar a minha esposa, foi o primeiro livro que apresentei. Ela não era espírita, e eu lhe dei de presente o livro há 2000 anos, iniciando aí a sua caminhada de conhecimento dos princípios espíritas, né? Face ao teor extraordinário daquela obra de Emmanuel. Mas, considerando o compromisso da live que está por chegar, eu peguei novamente o livro 50 anos depois e Ave Cristo. Os 50 anos depois, considerando o compromisso de participar, demos uma olhada geral, rememoramos alguns dos personagens, como o Nestório e a Célia, personagem protagonista principal daquele excelente romance, né? Mas nos detivemos com mais atenção no livro Ave Cristo, porque este livro eu devo ter lido lá na mocidade e li apenas uma vez. Não me lembrava do conteúdo desta extraordinária obra Ave Cristo. E este é daqueles livros que trazem, como os demais, a sua característica própria, naturalmente, a sua história própria, que vai contar a história de Quinto Varro, o grande personagem do livro, né? Um espírito de nobreza que desejava recuperar o seu filho Tassiano, que se encontrava em situação ainda de distância do amor e da fraternidade, que se voltou contra o Cristo, era alguém que era inimigo do Cristo, que se arvorava ao desequilíbrio quando ouvia a palavra fraternidade, e toda a saga do livro desenvolve esses aspectos extraordinários na narrativa impecável do autor espiritual. É muito interessante porque eu, como comecei a minha palestra aqui dizendo que são muitos os assuntos que podem ser abordados numa palestra espírita, eu quis me deter no livro Ave Cristo, porque estou lendo esse livro por esses dias, inclusive vocês podem ver a marca aqui, olha, já passei da metade do livro, e estou novamente, como à época, agora recordando a narrativa de Emmanuel, estou novamente empolgado com a leitura, tamanho os ensinamentos que ele traz. Inclusive, cheguei a produzir alguns artigos em virtude dos capítulos. Não? Então, nós vamos encontrar, o livro é dividido em 2 partes. Esta edição aqui da Federação Espírita Brasileira está com 382 páginas, 384 páginas, e é dividido, como originariamente lançado à época, em 2 partes. E nós vamos encontrar na primeira parte toda a saga da vinda ao planeta de Quinto Varro, que veio para recuperar o filho Tassiano, distante do Evangelho, e eles realmente reencarnaram como pai e filho.
E na circunstância própria da reencarnação de ambos, ele, Quinto Varro, reencarnado, casou-se com Cíntia, que ele trouxe uma traição conjugal. É muito interessante porque no capítulo 4, Aventura de Mulher, vai contar dessa traição conjugal e vai também mostrar a reação do marido diante da traição do filho, da esposa, e os cuidados de não deixar o filho, de não magoar, de não manchar a vida moral do filho com a violência, com a agressividade. E todo esse desfecho que vai andando pelos capítulos traz lições maravilhosas. Aliás, é um capítulo muito recomendado, o capítulo 4, Aventura de Mulher. Se alguém estiver enfrentando alguma dificuldade, alguma circunstância de traição conjugal, seja homem, seja mulher, não deixe de ler o capítulo, que vai trazer-lhe ao coração um conforto muito grande e vai trazer-lhe orientação para lidar com essa situação difícil. E, naturalmente, o nosso Quinto Varro foi isolado da convivência da mulher e do filho pelo amante da sua própria esposa e houve uma tentativa de assassinato. Mas ele não morreu. Alguém foi morto em seu lugar por uma interferência que não cabe contar aqui, porque senão ficará muito longo. O que nós queremos é estimular que você leia o livro e nós vamos encontrar posteriormente um reencontro de Quinto Varro com Cíntia, a sua esposa, e que também se aproximou do Evangelho diante de tantas questões, e o reencontro com o próprio filho Tassiano, aqui na primeira parte do livro. São descrições emocionantes, são descrições muito vivas da grandeza de quem assimila os conceitos do Evangelho de Jesus. São personagens primeiros da história do cristianismo. O livro se passa por volta do ano 200, aproximadamente, da era cristã, e nós vamos encontrar aqui as situações vividas por esses personagens, enfrentando as perseguições. Vamos encontrar a crueldade dos seus perseguidores, daqueles que acreditavam nos deuses e odiavam, perseguiam os cristãos, em descrições lindas, emocionantes, em descrições que fazem o coração sentir o que é verdadeiramente o amor. E eu não vou contar, naturalmente, a continuidade do livro. Eu dei uma descrição muito breve aqui para vocês, até porque estou lendo ainda, já adentrei a segunda parte, com lances emocionantes que despertam no coração esta confiança plena no poder divino que dirige a vida. Que não devemos nos deixar entregar à tristeza, à vingança, ao rancor, ao medo, porque a bondade divina está sempre presente conduzindo a vida. E o mais interessante é que esses textos, embora descrevendo o início cristão, a história inicial do cristianismo no planeta, os seus conceitos, as reflexões do autor espiritual, a leveza e a profundidade evangélica do texto, cabe perfeitamente nos dias atuais que estamos vivendo. Nós podemos fazer uma adequação quase que perfeita com um momento difícil da história da humanidade, diante de tantos extremos que vemos, diante da miséria, da pobreza, da fome, da corrupção, da vaidade, do abuso de poder, do abuso de dinheiro, do acúmulo de bens, da indiferença com o semelhante, da omissão do socorro, na ausência do bem, na prevalência do egoísmo e do orgulho, mas também no desprendimento e na dedicação ao próximo que se debate em lutas. Os textos são muito nobres, os textos revelam a grandeza espiritual do autor e oferecem ao ambiente de quem está lendo, ao ambiente do leitor que se entrega à leitura da obra, oferecem a ambientação espiritual elevada, justamente pelos conceitos do Evangelho que apresenta ao coração de todos nós. Então, o nosso propósito aqui, dirigindo-nos aos amigos do canal de YouTube da União Municipal Espírita de Petrópolis, os queridos amigos com quem conquistamos muitas amizades preciosas aí, eu não vou citar nenhum nome porque corro o risco de cometer injustiça, mas esses vínculos afetivos, de afeto verdadeiro com esses irmãos dedicados, que alimentando o canal de YouTube carinhosamente preparado,
alimentado com novas inclusões, oferecem ao coração humano as riquezas do Evangelho e da doutrina espírita à nossa disposição, especialmente para entendermos os complexos mecanismos da vida e seus desdobramentos que nem sempre entendemos, mas revelando uma sabedoria divina que nos envolve a todos para que possamos progredir, sair da mesmice, superar as fraquezas, superar as limitações e principalmente conquistar os degraus da sensibilidade amorosa que o Evangelho deve provocar em nossos corações. A grandeza de Deus está em toda parte. Portanto, se algo posso dizer ao amigo que nos assiste, à amiga que nos assiste, não se deixe abater. Procure a boa literatura espírita, mergulhe os seus olhos, a sua sensibilidade, o seu raciocínio nestas obras fantásticas, nestas obras maravilhosas, fantásticas no sentido do conteúdo. Não é fantástica na história da ilusão ou da ficção, não. São histórias reais, são relatos reais de experiências e vivências de personagens iniciantes do Evangelho, que legaram para a posteridade esses tesouros que hoje nós podemos desfrutar, conhecendo os seus desdobramentos. Então eu quero abraçar a todos vocês, agradecidos, e indicando realmente essas obras. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão. Especificamente, nesta abordagem, nós falamos do livro Ave Cristo. Procure-o. Isso vai te beneficiar grandemente o coração, a inteligência, o raciocínio e especialmente a sensibilidade para constatar a luta de um espírito em recuperação de seu filho, dedicando o seu sacrifício à aproximação para levar o Evangelho ao coração do seu querido Tassiano. Temos que agradecer a Jesus por essas bênçãos. Temos que agradecer a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Temos que agradecer a Emmanuel por ter nos oferecido tamanha pérola da sua sensibilidade e agradecer à Federação Espírita Brasileira por disponibilizar para todos nós esta preciosa obra. Agradeço imensamente esta oportunidade, quero abraçá-los com o meu carinho, com a minha gratidão e com a minha alegria. E para encerrar, nós vamos trazer aqui a minha esposa Neuza. A Neuza tem se dedicado a aulas de canto e tem procurado oferecer, ela gosta muito de cantar, e ela vai, então, como prece, encarem agora, recebam a sensibilidade na voz da querida esposa que convive comigo. Nós temos 3 filhos e 2 netos, nos 38 anos de casado, mais 5 de namoro, são 43 anos de convivência. E ela tem se dedicado a cantar. Então eu ofereço a vocês como prece final, como despedida, com o meu abraço, a música que a Neuza traz para nós, destacando as virtudes do amor de Deus para com todos nós. Muito obrigado a todos vocês por esta oportunidade. Fiquem então com a voz da Neuza. Até breve. Meu abraço a todos.